Estamos de volta para mais uma escola bíblica, mais um episódio dentro desta escola, uma escola que se apresenta para que possamos compreender verdadeiramente o que Deus tem para nos dizer. Estamos com a Epístola aos Gálatas, o Evangelho em Gálatas, podíamos assim dizer, e vamos permanecer com este tema durante várias semanas, porque acreditamos que a Epístola aos Gálatas tem muito para nos contar. Ainda estamos a ver um pouquinho como é que foi o início e, sobretudo, com Saulo, a conversão de Saulo, a hesitação da Igreja no início. Bom, temos muita coisa para ver. Pedro, és o nosso convidado diário que está aqui connosco. Todos os dias começamos por ver um sumário daquilo que vamos falar. E hoje, qual é o sumário? O sumário de hoje é bastante preciso. O que vamos procurar aprender hoje com a história bíblica no livro de Atos é que Antioquia foi uma cidade absolutamente estratégica no início da história da Igreja cristã e, embora inicialmente fosse pelas razões negativas, a verdade é que era plano de Deus que Antioquia viesse a desempenhar esse papel fundamental. Vamos perceber porquê. Nada melhor do que irmos à Bíblia e ver o que é que a Bíblia diz sobre Antioquia. Eu convidava todos aqueles que estão lá em casa, se tiver a sua Bíblia consigo ou se tiver alguma aplicação que possa abrir a sua Bíblia rapidamente, abra em Atos capítulo 11, versículo 26, ou então assista, vamos ler aqui pelo nosso quadro, e diz que sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Isto está escrito em Atos capítulo 11, versículo 26. Pedro, a verdade é que, de um momento para o outro, Antioquia ficou na história do cristianismo. É verdade, esta cidade e este nome estarão para sempre associadas a esta magnífica história da expansão da Igreja cristã. Se quiséssemos usar a terminologia de Jesus Cristo, a expansão do seu reino, que ele veio instaurar, mas que se expandiu na forma organizada de um movimento a que nós chamamos Igreja. E Antioquia ficará sempre com como dizias, com esta conotação de ser o primeiro lugar, como líamos no texto, em que este movimento ficou conhecido como cristianismo, ou os seus seguidores conhecidos como cristãos. E isto é extraordinário podermos ver o ponto de partida, digamos assim, não é? Por isso é quase como um ponto de partida, não é? É uma dimensão histórica, mas que está sobretudo cheia de significado espiritual e dessa dimensão absolutamente primordial que foi a estratégia de crescimento da Igreja. O que é que nós podemos acrescentar no ponto por ponto? No ponto por ponto, nós podemos perceber claramente que foi em resultado de um acontecimento, vamos dizer assim, negativo à primeira vista, que Antioquia e outras cidades vieram a tornar-se como lugares de destaque na história do movimento cristão. Nós estávamos a ler no versículo 11, mas dando aqui recuar um pouquinho, no capítulo 8, logo no início do capítulo 8 de Atos, ainda quando Saulo estava bastante envolvido na perseguição aos cristãos, diz então o capítulo 8 que Saulo consentiu na morte dele, falando de Estevão, e diz-se que fez-se naquele dia uma tão grande perseguição contra a Igreja, que estava em Jerusalém, que todos foram dispersos pelas terras da Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos. Quer dizer que neste acontecimento verificou-se uma perseguição de tal maneira horrenda, por que não dizer, basta dizer que Estevão tinha acabado de morrer, claro. E portanto a iminência para os cristãos era o quê? De que se não fizessem alguma coisa, iriam todos acabar como Estevão. Ou seja, Saulo não era o único que perseguia os cristãos, nem terminou a perseguição aos cristãos com a conversão de Paulo. Quando Saulo deixou de ser perseguidor. A intensidade com que a perseguição aos cristãos se deu neste momento, criou esta situação que foi, digamos, uma primeira dispersão do movimento, que neste caso não era bem ainda um movimento sequer organizado, eram cristãos que estavam a receber a palavra desde o capítulo 2, 3 de Atos, em que os apóstolos começaram a proclamar a mensagem, em que muitas almas entre os judeus numa primeira fase, mas também já fora e muitos ainda eram contemporâneos, digamos, da morte de Jesus. Sem dúvida, muitas destas pessoas tinham se calhar sido responsáveis pela morte do próprio Cristo. Lembremos-nos do apóstolo Pedro, precisamente no seu primeiro discurso, que chegou a dizer: vocês foram responsáveis pela morte do Mestre. Não é? O próprio Estevão também faz referência a isso. Faz referência a esses acontecimentos e quase que acusou aquelas pessoas, precisamente, de terem estado envolvidas. A verdade é que muitas dessas pessoas agora abraçaram a fé cristã.
Agora notemos o seguinte, quando esta realidade terrível, não é? Imaginemos o que seria nós hoje termos uma fé e professarmos a fé em Cristo Jesus, termos que fugir da nossa casa. No fundo, se calhar não estamos muito longe da realidade, mesmo que sejam outras motivações. O mundo hoje está cheio de refugiados. Alguns são refugiados religiosos, ou seja, pessoas que, por causa da sua fé, estão privados de liberdade de exercê-la nos lugares onde vivem e onde são originários e têm que fugir. Foi exatamente isso que aconteceu. Ora, Antioquia, nesta fase, era uma cidade importante, era uma das maiores, talvez a seguir Roma e Alexandria, seria a maior cidade ali à volta do Mediterrâneo. Era uma cidade, estima-se, com à volta de 500 mil habitantes, e era já nesta fase uma cidade bastante cosmopolita, quer dizer, ali concentravam-se pessoas de várias nacionalidades, várias línguas, portanto, esse sentido de uma cidade onde havia já uma grande diversidade. E, portanto, perdão, foi uma cidade que serviu muito bem o propósito daquilo que estava a acontecer, que foi a necessidade de cristãos, que nesta altura os cristãos também eles já representavam uma certa diversidade. Basta lembrar que no Pentecostes, naquele dia, só ali naquele momento estavam pessoas de 15 origens diferentes, quando pela primeira vez a palavra de Deus foi ali proclamada aos cristãos, ou em nome de Cristo, e quando o Espírito Santo foi derramado. Portanto, o que é que podemos concluir aqui? Que Deus usou esta dificuldade real na vida de muitas pessoas para quê? Nota, Jorge, para que o Evangelho de Cristo pudesse chegar a outras paragens e a partir daí então espalhar-se um pouco pelo o mundo, pelo menos o mundo conhecido e o mundo à volta do Mediterrâneo, esse mundo pudesse ter acesso à mensagem de Cristo. Se os cristãos não tivessem conhecido perseguição, se tivessem todos ficado concentrados em Jerusalém, no conforto, vamos dizer assim, de uma grande liberdade, ou quem sabe até de ver os resultados e os bons frutos a acontecer, possivelmente, rapidamente se teriam transformado naquela que ainda hoje é uma realidade que a Igreja Cristã precisa de estar muito atenta, que é o do movimento cristão e a missão que Cristo confiou, ser substituída por uma espécie de clubismo, em que as pessoas que têm a mesma fé reúnem-se, partilham um tempinho juntos, cantam uns hinos, partilham o pão, não é? E então, por vezes, é agradável, não é? Torna-se bastante agradável fazer parte desse clube dos cristãos. Ora, os primeiros cristãos não tiveram a oportunidade de experimentar esse clubismo porque eles foram obrigados a dispersar-se. Com essa dispersão, chegaram à cidade de Antioquia. Aqui podemos usar aquela máxima bíblica que diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, não é? Não tínhamos isso combinado, mas eu, enquanto aqui falava, estava precisamente a pensar nesse versículo. Todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. Como é que nós podemos aprendo fazendo? Ou seja, esta é a rubrica final deste episódio. Como é que nós podemos pôr isto tudo em prática? Eu acho que há aqui uma lição muito prática que podemos aplicar à nossa vida ainda hoje. Não apenas, embora podemos considerar também a própria experiência coletiva da Igreja, se calhar algumas das pessoas que nos veem hoje ou nos ouvem têm uma vida, uma prática religiosa, quem sabe são cristãos ou frequentam uma igreja, e nós sabemos que a realidade de uma comunidade cristã, por vezes, implica certos desafios. Por vezes as igrejas passam por lutas, por tensões. Outras vezes as igrejas têm objetivos, por exemplo, gostavam de, se calhar, ter um espaço melhor para se reunir, ou não têm as condições técnicas que desejariam ter. E por vezes, à luz do que a Bíblia nos ensina, nomeadamente nesta história, nós podemos concluir que muitas vezes as dificuldades, que mesmo como crentes e igrejas, até como famílias, as dificuldades que nós atravessamos, elas muitas vezes estão ao serviço de um bem maior. Um bem que nós ainda não conseguimos ver muitas vezes, mas que já está preparado. E o apelo que deixo, o desafio que deixo a todos os que estão connosco nesta escola bíblica é de que mesmo na nossa vida pessoal lembremos-nos da história de Antioquia, de Saulo e da Igreja Primitiva e lembremos-nos sempre disto, que nos momentos de dificuldade tenhamos fé e perseverança, porque Deus pode usar esses momentos para fazer chegar à nossa vida um bem muito maior que nós precisamos e que ainda não conhecemos. Que Deus nos ajude a ter essa visão e a alcançar esse resultado. É com estes desafios que terminamos todos os dias a Escola Bíblica, mas não terminamos, digamos, de estar consigo, porque amanhã marcamos novo encontro aqui pelo Hope Channel,
também pela Rádio RCS, ou então, se quiser, pelas redes sociais. Procure-nos em qualquer um destes lugares e de certeza que vai encontrar diariamente a Escola Bíblica para que você possa abrir o seu coração a Deus, poder assim de alguma forma aprender mais e poder estar mais pronto para os grandes desafios que Ele tem para si. Voltamos amanhã. Até lá, se Deus quiser.